Olá, eu sou o Dr. Marcos Andretti, médico generalista do Espaço Cuidado do Plano São Camilo Cariri. E hoje nós vamos falar sobre a saúde do idoso. É evidente que a população brasileira, cada dia que passa, está envelhecendo cada vez mais. Estima-se que em 2050 seremos 56 milhões de idosos. Vamos falar agora um pouco sobre a polifarmácia, sobre a quantidade de medicações do idoso e sobre as interações das medicações com o idoso. Devemos diferenciar que o idoso, a composição corporal de um idoso é diferente da composição corporal de um adulto. O idoso tem uma maior quantidade de gordura, tem uma menor quantidade de massa corporal, uma menor quantidade de água corporal. E isso são fatores que influenciam na distribuição da medicação. A interação com a medicação altera a meia-vida da medicação. Então, alguns medicamentos devem ser reduzidos. Devemos saber a hora de prescrever certa medicação e na hora de desprescrever. Medicações que são lipossolúveis, ficam mais tempo no organismo e devem ser evitados no idoso. Sejam elas os benzodiazepínicos, os antidepressivos tricíclicos, todos esses devem ser reduzidos, porque no adulto a meia-vida da medicação, é o tempo que a medicação passa no organismo, costuma ser 24 horas. No idoso, passa a ser a mais de 90 horas. Algumas medicações podem favorecer a queda do idoso, o acidente do idoso. Faz com que ele tenha uma maior predisponibilidade de cair. Então, para que se evite essas quedas no idoso, algumas medicações devem ser desprescritas, entre elas os benzodiazepínicos. Os antidepressivos tricíclicos devem ser desprescritos. O idoso às vezes está com dor nas costas e toma um anti-inflamatório. E esse anti-inflamatório faz com que ele tenha uma dor no estômago posteriormente. Em consequência, ele vai e toma os omeprazóis da vida, os prazóis, os inibidores de bomba de próton. Isso causa um problema posterior. Já diminui a acidez gástrica, já diminui a absorção de ferro, já diminui a absorção de vitamina B12. Então faz com que ocorra uma cascata de problemas devido à medicação. Outro medicamento muito utilizado no idoso é a hidroclorotiazida. Ela faz com que aumente os níveis séricos de ácido úrico e, consequentemente, faz com que ele possa ter uma dor articular, uma crise de gota, e já leva a outro tratamento médico. Então, uma medicação sempre estimulando uma doença, e isso faz com que a pessoa sinta-se a necessidade de tomar mais uma medicação para resolver um problema que não foi problema de saúde dele, sim um problema decorrente da medicação inadequada. Outro ponto que temos que ter em mente é a fragilidade muscular do idoso. Isso predispõe a acidentes. Esses acidentes dentro de casa pode ser queda que resulta num acamamento do paciente, numa síndrome de imobilidade, o paciente fica acamado por 1 mês, 2 meses, o medo de cair novamente. Isso faz com que vire uma bola de neve, ou seja, se o paciente já estava sem andar, com medo de andar, levou uma queda, piorou ainda mais aquele medo de andar. Diminuiu mais ainda a massa muscular. E quando a queda é um pouco mais grave, necessita hospitalização. Essa hospitalização é maléfica demais ao paciente, correndo o risco de novas infecções, de realizar uma cirurgia, uma fratura de fêmur. E estima-se que 70% dos idosos que caem vão cair novamente em menos de 1 ano. Então, para evitar essa perca muscular, o idoso deve ter uma alimentação saudável, deve sempre que possível ter um acompanhamento com o nutricionista, deve ter uma prática de atividade física compatível com sua faixa etária, evitar o sedentarismo. Todos esses são fatores que vão contribuir para uma saúde melhor do idoso. Em relação à vacinação contra o Covid, que é o assunto do momento, os idosos estão ficando mais confiantes depois que tomam a vacina. Isso não deve acontecer. Todo o cuidado deve permanecer, seja com o uso de máscara, seja com o uso de álcool gel, porque ainda não deu tempo a criação de anticorpos pelo organismo, que faz com que esses sim protejam contra o Covid-19. Com isso, não podemos relaxar
mesmo depois de ter tomado a vacina. Ficou com alguma dúvida? Procure seu médico assistente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.